Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. É um prazer participar aqui do Agrolab Amazônia. Eu me chamo Fernando Iglesias, sou consultor nas safras de mercado há 12 anos. Dediquei toda a minha carreira a entender o setor carnes. E aqui, nesse evento em específico, estou trazendo em primeira mão as projeções iniciais de safras de mercado em relação ao setor carnes para o ano de 2022. Os últimos 2 anos foram pautados aí por forte alta dos preços dentro do setor carnes. A gente viu movimentos agressivos dentro da pecuária, dentro da avicultura, da própria suinocultura. Mas o que vai acontecer ano que vem? É isso que eu vou mostrar aqui nessa apresentação que eu preparei hoje. Bom, começando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a situação econômica do Brasil nesse momento. A gente vê que a vacinação está avançando, na maior parte dos estados a gente já chegou na faixa etária aí dos 20 anos. Isso é muito importante em relação ao consumo, que isso permite uma retomada da atividade econômica mais consistente durante o segundo semestre. Sem aquele risco de colapso do sistema de saúde, sem a necessidade de lockdown, sem essa necessidade de um distanciamento social tão grave assim, permitindo uma retomada do setor de serviços, permitindo uma retomada do comércio. Isso é muito importante para a economia. O que a gente tem de problema hoje no Brasil, muito grave nesse momento? A inflação. A inflação está descontrolada. A gente tem percebido que os preços de diversos produtos estão em alta, desde alimentos, passando por combustíveis. A própria energia elétrica está bastante cara em função da crise hídrica no centro-sul do país. Então, tudo isso tem um peso na composição dos índices inflacionários. Para corrigir isso, o que o Banco Central está fazendo? O Banco Central está oferecendo juros mais altos no decorrer do ano de 2022. A gente já viu uma sequência de reajustes da taxa básica de juros. Na última reunião do Copom, foi sinalizado um reajuste de 1%, dentro do esperado pelo mercado, e o Copom, o próprio Banco Central, já sinalizou que vai ter um reajuste da mesma magnitude na próxima reunião. Tudo isso para controlar a inflação, para desestimular aí a alta dos preços, que tem sido um problema recorrente aí em 2021. Outra questão que acaba segurando nossas expectativas em relação ao câmbio é a falta de diálogo entre os 3 poderes. As questões políticas são muito intensas aqui no Brasil e acabam gerando desdobramentos sobre o mercado brasileiro. A entrada de capitais não é tão robusta quanto poderia ser em função dessa falta de diálogo entre os poderes, entre essa dificuldade de articulação que os poderes têm nesse momento. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso. Trabalhamos aqui com um câmbio acima de R$ 5 no restante do ano de 2021, possivelmente aí na faixa dos 5,20 por dólar, tá? E muita atenção em relação ao ano eleitoral de 2022. Ano eleitoral no Brasil é sempre promessa de fortes emoções. Ano que vem, mais ainda, com muita atenção pela frente, e isso vai respingar nos mercados, não tenham dúvidas em relação a isso. Aqui o nosso comparativo da taxa básica de juros nas economias emergentes. Percebe-se que a gente vem de reajustes recentes na Rússia, no México e aqui no Brasil. O que acontece? A gente vê inflação não só aqui no mercado brasileiro, a gente vê inflação nos Estados Unidos, na China, na própria Rússia. Então, isso é um problema generalizado. Então, essa etapa que os governos tiveram que dar para suas economias e taxas de juros muito baixas, ela está acabando. Do ano que vem, a gente não escapa de uma alta generalizada da taxa básica de juros, que deve reposicionar aí os mercados ao redor do mundo. Esse excesso de liquidez que a gente tinha na economia tende a procurar títulos do Tesouro norte-americano, tende a procurar dólar, que são ativos aí mais seguros com essa mudança de patamar de juros, principalmente em relação aos juros dos Estados Unidos.
Aqui o nosso gráfico em relação ao dólar comercial. Percebe-se aqui que durante o mês de agosto o real ele ensaiou um processo de valorização no comecinho do mês, mas depois disso já começou a desvalorizar novamente por fatores políticos aqui no Brasil, por fatores externos também. Recentemente a crise no Afeganistão trouxe novos elementos de tensão sobre o mercado, então não é um ano fácil, e falar em dólar realmente abaixo dos R$ 5, da paridade cambial abaixo de 5 por dólar, parece prematuro nesse momento. Parece pouco provável que a gente veja o câmbio abaixo dos 5 no decorrer de 2021. Tendência é realmente que a gente trabalha aí numa banda de 5,20 a 5,40, em função de todas essas movimentações que a gente tem no mercado internacional e no mercado aqui no Brasil. Então, esse tipo de paridade oferece uma grande competitividade às commodities brasileiras, mantém elas altamente demandadas lá fora, e isso é um fator que a gente não pode desconsiderar. Câmbio é, sem dúvida, uma variável determinante para justificar o forte ritmo de exportação brasileira nos últimos meses, em 2020, agora em 2021 também. Bom, como a gente está falando em setor carnes, a gente precisa falar da China. O que acontece? A China é nosso principal parceiro comercial dentro do setor. A China absorveu volumes obscenos de proteína animal nos últimos 2 anos e meio para corrigir um déficit de proteína que ela tinha em seu mercado doméstico em função da peste suína africana. A peste suína africana dizimou o rebanho de suínos na China, ela acabou criando uma lacuna de oferta realmente, e para corrigir essa lacuna de oferta, teve que importar proteína animal de todos os players relevantes do setor carnes. Absorveu muita proteína de origem animal do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Austrália, da própria União Europeia. Quem tinha proteína animal de qualidade para oferecer, a China foi lá e comprou, importou. E a preços muito elevados em um primeiro momento. Agora, no decorrer do ano de 2021, a China trabalhou muito para recompor o seu plantel de suínos. O que aconteceu? No início da crise, em 2018, 2019, a China, o governo chinês, extremamente proativo em questões relacionadas à segurança alimentar, começou a investir em genética. Comprou genética de suínos da União Europeia, aqui da América do Sul, dos Estados Unidos, e isso refletiu em uma maior produtividade na suinocultura chinesa, que começou a aparecer agora em 2021. Há um aumento, isso é visível, de produção dentro da China nesse momento, tanto que os preços da suinocultura chinesa desabaram no decorrer do ano. Os preços cederam de uma maneira bastante agressiva para chegar ao ponto que não há cobertura de custos. Os preços caíram tanto que o suinocultor chinês está no prejuízo. Os números do governo chinês estão apontando aí para um processo de recomposição do plantel, bastante consistente. O próprio governo chinês está apontando aí para uma posição do rebanho em 45,4 milhões de cabeças ao final de julho de 2021, é 1% superior ao registrado no final de 2017. Isso já está mostrando uma plena recuperação do plantel de suínos dentro da China, e esses números estão divergindo do USDA ainda. Vou mostrar aqui nos gráficos. Primeiro, falar um pouquinho da peste suína africana. Tá? Aparentemente, o surto da doença, o pior da doença dentro da China já passou. A China já conseguiu controlar a PSA de uma maneira mais efetiva, mas como vocês podem ver aqui no mapinha da FAO, tem casos aqui na divisa com a Rússia, existem casos aqui ao sul, na região do Vietnã, ainda do Laos, e na China apenas um caso reportado. Uma das críticas muito severas que se fazem em relação à China faz menção à omissão dos dados. A China ela não é totalmente transparente no que acontece dentro do seu território. Há uma grande dificuldade de obtenção das informações em relação à posição real do seu rebanho, estoque de farelo de soja, proporção do esmagamento de soja. Então, essas questões ela tem como estratégia que ela dificulta o acesso a essa informação. A impressão que o mercado tem é que a China realmente não está divulgando todos os casos de PSA que estão acontecendo lá dentro. Então, tem esse adendo que precisa ser feito. Mas, aparentemente, a doença realmente está controlada, tanto que a gente vê aumentos da produção dentro do território chinês. Apenas um caso reportado aí entre os dias 22 e 5 de agosto, não tem muita novidade
em relação a isso. Parece que realmente está controlada a doença que causou todo esse transtorno no setor carnes mundial. Essa necessidade de compra da China não proporcionou diferenças de preço só aqui no Brasil. Ele transformou o setor carnes em escala mundial. A gente viu o descolamento de preços importantes nos Estados Unidos, na União Europeia, na Austrália, todos eles em função desse forte ritmo de importação chinesa. Aqui, os números do rebanho final de suínos, aqui só para mostrar para vocês as divergências entre o USDA, que é o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, e os números do NBS, que é o órgão que regula essas informações dentro da China, é o órgão do governo chinês. Aqui o USDA está posicionando um rebanho de suínos abaixo dos 420 milhões de cabeças, enquanto que o governo chinês sinaliza para um rebanho de suínos aí entre 435 a 440 milhões de cabeças. É uma recomposição bastante plena, bastante acentuada, e isso realmente justificaria a forte queda dos preços da suinocultura chinesa. Aqui é a mesma coisa para o plantel de matrizes. O USDA sinalizando aqui para 38,5 milhões de cabeças de matrizes suínas, e o governo chinês sinalizando aí para uma posição acima de 45 milhões de cabeças, uma recomposição bastante robusta. Mas o que a gente precisa considerar é o seguinte: o governo chinês tem uma métrica diferente para determinar o que é a matriz. Matriz, tecnicamente, é aquele animal que reproduz, que é usado na criação para dar continuidade à produção de carnes. Aqui a China considera todas as fêmeas como matrizes, e nem todas elas participam desse processo de recomposição de plantel, processo de novos nascimentos. Então, a China considera todas as fêmeas como matrizes, enquanto a métrica do restante do mercado é um pouquinho diferente. Aqui, só para mostrar para quem nos acompanha, o comportamento dos preços na Bolsa de Dalian em relação ao contrato de setembro. Vejam como os preços do mercado futuro aqui na China eles só desabaram, eles só fizeram cair desde o Ano Novo Lunar, que é o principal feriado dentro da China. Desde então, os preços entraram numa forte tendência de queda e até agora não se recuperaram. Isso é um sintoma que o mercado está precificando que haverá uma maior oferta de suínos no decorrer do segundo semestre dentro da China. E com uma maior oferta de suínos dentro da China, teoricamente, há uma menor necessidade de importação. Antes de chegar nesse quesito, da China depender menos das importações, é muito importante mencionar que em 2021, o saldo das exportações de carne, aqui do Brasil pelo menos, continuam muito positivos. O Brasil está vendendo muita carne com destino ao mercado chinês, o Brasil vendendo realmente muito bem, em função justamente de outras questões que eu vou explicar mais adiante. Aqui os preços do suíno, do leitão e da carne suína dentro da China. Bom, isso para mercado físico, tá? Os preços também cederam de uma maneira bastante consistente dentro da China, caíram de uma maneira bastante agressiva. Isso é um sintoma realmente que a oferta. Demanda não é um problema dentro da China. Quais seriam as justificativas para a queda do preço? Demanda enfraquecida ou aumento da oferta. Por que a gente diz que com certeza é aumento da oferta? A economia chinesa não para de crescer. A economia chinesa é a que mais vai crescer no decorrer de 2021. Vai ter um desempenho acima de 10% de crescimento ao ano, 2 dígitos. Então, não é demanda. A demanda chinesa, a demanda doméstica na China não para de avançar. Então, justamente por isso que a gente diz que é realmente oferta que está aparecendo na China, que está levando os preços a esses patamares mais baixos. Preços da carne bovina dentro da China, a gente está trabalhando ainda com preços bastante acentuados para a carne bovina no mercado chinês, ainda na casa dos 85 yuans por quilo. Só para dar uma ideia, isso aí é como 13,50, 14 dólares, 1 quilo de carne bovina. Para a carne suína, a gente está trabalhando aí com uma média de 4 a 5 dólares por quilo. Então, a carne suína, que é a carne de preferência do consumidor chinês, ela é pelo menos 10 dólares mais barata do que a carne bovina. Então, isso coloca por terra aquelas questões que dizem que mas a carne bovina caiu no gosto do consumidor chinês. Não, a preferência é pela carne suína
e com o preço mais baixo, ele está retomando o consumo da sua proteína de preferência. Tá? Os preços do frango na China, o que acontece com o frango? Por que o frango caiu antes das demais? A carne de frango é aquela proteína que permite um avanço mais rápido na sua produção. Ela tem um ciclo mais curto em relação à pecuária de corte, em relação à suinocultura. Então, quando a gente está falando de frango, é mais fácil de você expandir a sua produção. Não é um ciclo tão longo assim. Para você ter ideia, os animais, a média de abate aqui no Brasil, em termos de bovinos, são 30 meses de idade aí para boi gordo, que é o animal padrão China. Um animal jovem, relativamente jovem para padrão de pecuária. Aqui no Brasil, quando a gente fala de aves, a média de idade para o abate é 43 dias. Não tem como comparar, né? Um animal que vive 43 dias e já produz carne para um outro que precisa de 30 meses para isso. Então, são ciclos completamente diferentes e, por conta disso, a China já vem expandindo a sua produção de carne de frango há muito tempo. Por isso que os preços da avicultura da China se acalmaram já depois do segundo semestre de 2019. A gente já vê uma curva mais discreta dos preços do frango, em função justamente desse avanço da produção. Como eu já mencionei, a China é muito proativa em questões de segurança alimentar, expandiu rapidamente sua produção de carne de frango para atender sua demanda doméstica. Aqui é a balança comercial do setor carnes. A única proteína que está apresentando queda no decorrer de 2021 é a carne bovina. Mas não se engane, tá? A China está comprando mais carne bovina do Brasil esse ano na comparação com o ano passado. São outros importadores relevantes que estão comprando menos carne bovina do Brasil. Um desempenho realmente muito bom da carne suína, com crescimento de 14%. De janeiro a julho, o Brasil já exportou 651 mil toneladas de carne suína e preciso adiantar que o desempenho do mês de agosto é muito bom. O Brasil deve se aproximar aí novamente, deve ficar entre 90 a 100 mil toneladas de carne suína exportadas durante o mês de agosto. E para carne de frango, o Brasil já exportou 2,5 milhões de toneladas de carne de frango. Mesmo com o embargo saudita em curso, o Brasil consegue vender muita carne de frango realmente, um crescimento de 7,3%, também um desempenho espetacular. O Brasil seguirá com a liderança nos mercados de carne bovina e carne de frango, vai se manter como o principal exportador em escala mundial, vai manter a liderança nesses mercados, não tenham dúvidas quanto a isso. Aqui mostrar um pouquinho da nossa dependência em relação ao mercado chinês. O Brasil já exportou 720 mil toneladas em equivalente de carcaça com destino à China em 2021, considerando de janeiro a julho. A China tem uma fatia de mercado de 46% das exportações brasileiras. Tá? Hong Kong é um território autônomo da China. O que Hong Kong costuma fazer? Adquire muitos produtos e repassa boa parte deles para a China continental. Então, de maneira direta ou indireta, a China tem 57% das exportações brasileiras. Aqui eu gostaria de destacar também o avanço das exportações brasileiras com destino aos Estados Unidos. Estados Unidos já comprou 104 mil toneladas em equivalente de carcaça de carne bovina brasileira. Tem uma fatia de 6,7% das exportações do Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente nem arranha o que a China faz. Então, a partir do momento que a China se tornar mais autossuficiente e passar a importar menos carne, que é o que a gente prevê para o ano que vem, com esse processo de recomposição, há uma tendência de uma mudança aí da nossa curva de preços dentro da pecuária e principalmente dentro da suinocultura. A suinocultura muito dependente em relação à China também. Tá? O Egito reduziu de uma maneira bastante agressiva o ritmo de compras. A União Europeia está mantendo aquele ritmo normal dela, aí, 86 mil toneladas, sem muitas novidades. O Irã mantendo sua constância. Então, não tem muita novidade em relação aos principais importadores. Só que a gente é muito dependente em relação a um player dentro um importador apenas. Então, isso gera uma preocupação. E a partir do momento que a China se tornar mais autossuficiente, o Brasil vai acabar vendendo menos carne. Eu não estou dizendo que a China vai parar de comprar proteína animal. Não, a China vai se manter presente no mercado mundial de carnes. Não tem como ela não expandir a demanda como a China expande, não tem como ela ficar ausente do mercado mundial de carnes. Mas ela não vai comprar no mesmo ritmo que ela comprou em 2019, que ela comprou em 2020.
e em 2021 também. Ela vai reduzir esse ritmo de compras, até porque ela pagou muito caro para essa proteína animal. Como eu falei, é uma questão até de controle de preços, tentar manter uma produção mais barata em seu mercado doméstico. Aqui mostrar os números do nosso vizinho, as exportações da Argentina de carne bovina, com destino ao mercado chinês. A Argentina já exportou menos nos últimos 2 meses. O que aconteceu? O governo argentino tomou medidas para conter as exportações de carne bovina, tomou providências para que a Argentina vendesse menos, para controlar os seus preços domésticos. Assim como a gente vê em outros locais do mundo, a inflação está descontrolada na Argentina, mas diferente do Brasil, a Argentina não desfruta de uma situação de contas públicas, de balança comercial tão satisfatória quanto o Brasil. Não tem reservas cambiais tão grandes assim como o Brasil tem, longe disso. Fora que a taxa de juros na Argentina é de 40% ao ano. Então, a Argentina está numa situação bastante delicada economicamente e toma medidas para proteger o seu mercado doméstico que fogem um pouco da normalidade. Isso está gerando muitas críticas do setor produtivo dentro da Argentina e abriu oportunidades para o Brasil vender ainda mais carne bovina com destino no mercado chinês. O Brasil está se beneficiando dessas decisões do governo argentino e também se beneficia das dificuldades de produção da Austrália. A Austrália encontrando problemas no seu rebanho de bovinos em 2021 novamente. 2020 já foi um ano complicado para a Austrália em relação ao seu rebanho, 2019 também. Então, nesse processo, o Brasil vem ganhando mercado ante a 2 importantes players do setor carnes. Aqui os nossos principais destinos da carne de frango. Percebam que as exportações de carne de frango são melhor distribuídas. Elas são pulverizadas entre mais países. O Brasil conta com um embarque halal, que é um embarque destinado aos países de ascendência islâmica, e isso faz uma diferença enorme na composição das nossas vendas de carne de frango. A Arábia Saudita, apesar do embargo que ela impôs sobre parte dos frigoríficos brasileiros, ainda compra bons volumes de carne de frango do Brasil. O Japão mantém aí seu ritmo forte de embarques. A China é nosso principal importador de carne de frango, mas mesmo assim é com uma fatia aí de 14,6%, com a China reduzindo seu ritmo de compras de carne de frango do Brasil, mas mesmo assim, por ter uma pulverização melhor, o Brasil consegue um excelente desempenho realmente. O que eu gostaria de destacar também aqui é o avanço da África do Sul. A África do Sul comprou 40 mil toneladas a mais em 2021, tem sido um mercado importante, já absorve 7% das exportações brasileiras e despontando aí como um dos principais importadores de carne de frango do Brasil, crescendo. Então, é um parceiro importante que precisa ser considerado aí nos próximos meses e anos. Os principais destinos da carne suína brasileira, aqui a dependência é maior ainda em relação à carne bovina. O Brasil aí já vendeu 347 mil toneladas com destino ao mercado chinês diretamente, 93 mil com destino a Hong Kong, e aqui é a mesma questão do território autônomo. Então, de maneira direta ou indireta, a China tem 67% das exportações brasileiras. Então, somos extremamente dependentes em relação à China na suinocultura. A suinocultura tem um histórico de apresentar parceiros-chave que absorve mais de 50% das exportações brasileiras. Na metade da década passada era a Rússia, depois a Ucrânia. Primeiro a Rússia deixou de comprar carne suína do Brasil em função da ractopamina, que é uma suplementação utilizada. Depois a Ucrânia deixou de comprar carne suína do Brasil, porque ela comprava a carne suína brasileira e repassava para a Rússia. Quando estourou aquela crise da Crimeia, em 2014, 2015, a Ucrânia simplesmente deixou de comprar carne suína do Brasil. Isso formou uma crise muito grande para o setor. Os preços acabaram cedendo de uma maneira bastante agressiva aqui no mercado doméstico. O desempenho das exportações se enfraqueceu de uma maneira significativa. Então, essa dependência é perigosa. Para a suinocultura, mais ainda, que já tem um histórico de movimentos assim que acabam causando esse tipo de
preocupação no mercado. Passando aqui do mercado externo, explicando como é que funciona a dependência em relação ao mercado chinês, agora a gente vai falar um pouquinho de como está o nosso mercado doméstico. Bom, todo mundo aqui é consumidor de carnes, né? Não preciso nem dizer que os preços das carnes, em geral, estão nas alturas. Tá? Os preços do boi gordo eles se acomodaram próximo ao seu topo histórico e agora o mercado parece ter alcançado um ponto de equilíbrio. Quando a gente fala em ponto de equilíbrio aqui para o mercado paulista, as negociações estão acontecendo entre 315 a 320 reais por arroba. Tá? Os preços da avicultura apresentaram um consistente movimento de alta, renovando as máximas históricas de maneira rotineira. Semana a semana, a gente vê preços novos recordes de preço para a avicultura. Essa é a única proteína do setor carnes que em 2021 só fez subir. Carne de frango não fez outra coisa além de subir. A suinocultura está apresentando uma volatilidade maior, intercalando movimentos de queda agressiva dos preços, seguidos de retomada dos movimentos de alta. Isso é perigoso também, tá? Ainda mais em um ano de elevação dos custos de nutrição animal, com os preços do milho num patamar bastante acentuado, com os preços dos outros insumos usados no arraçoamento animal num preço muito alto. Então, isso é uma preocupação, já que as margens da suinocultura estão bem exprimidas no decorrer do ano. Tá? O avanço da vacinação que está resultando no maior otimismo em relação ao potencial de consumo no restante do ano. Lembrando que o consumidor brasileiro, com essas dificuldades macroeconômicas, tem optado por produtos que causem menor impacto em sua renda média. Dentro do setor carnes, a proteína que mais se encaixa nesse perfil é a carne de frango. Então, por conta disso, a gente vê uma expansão muito forte do alojamento de pintos de corte, produção de carne de frango crescendo de uma maneira bastante agressiva, e agora eu vou entrar exatamente nas projeções para o ano que vem. Primeiro, falando um pouquinho sobre a estimativa de confinamento para 2021 de bovinos. Estamos falando aí em 6,5 milhões de cabeças. O crescimento está sendo limitado em função dos altos preços do mercado de reposição, somado ao alto custo de nutrição animal. Além disso, a curva de preços ali no mercado futuro brasileiro, na B3, do boi gordo, não é tão atraente assim para o confinamento de bovinos. Para se ter ideia, já chegamos no contrato outubro, que é o principal contrato do RED aqui no Brasil para fazer proteção. Ele chegou a alcançar 347,50 ali em meados de maio. Depois disso, o mercado derreteu e agora trabalhamos aí na faixa dos 320 até 330, tá? E isso acaba desestimulando aí esse confinamento, ele não vai ter um crescimento tão bom quanto poderia vir a ter. Aqui agora entrando efetivamente nas projeções para o próximo ano, estamos num ano de abate bastante enfraquecido. A tendência é que o Brasil abata aí aproximadamente 31 milhões de cabeças de bovinos em 2021. Não é uma retração em relação a 2020. 2020 já foi o pior abate da década. Desde 2009 não havia um abate tão baixo assim como o de 2020. Em 2021 os números serão ainda piores. Para o ano que vem, aqui no Safras e Mercado, estamos projetando uma recomposição, um avanço do abate de bovinos. Por que a gente está considerando isso? Desde 2019, quando começou o boom dos preços, o que a gente percebeu? Uma retração do abate de matrizes. O pecuarista acabou retendo fêmeas, acabou segurando as matrizes. Por que ele fez isso? Com o preço mais interessante, houve um incentivo ao investimento no rebanho. Então, ele segura a fêmea, segura a matriz, não descarta essa matriz, para se traduzir isso em aumento da oferta de bezerro, de boi magro. No entanto, pecuária de corte é uma atividade de ciclo longo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa retenção de fêmeas que começou lá em 2019 vai se traduzir em avanço da oferta de animais de reposição apenas em 2022. Então, demora um pouquinho realmente para que isso seja traduzido em produção de carne, em aumento da oferta de reposição, aumento da oferta de bezerro, de boi magro, dessas categorias tão importantes para a pecuária de corte. Então, com isso, tende a haver uma disponibilidade maior de bezerro e de boi magro no ano que vem,
o que também tende a oferecer alívio aos preços. Tá? Os preços possivelmente em 2022 não se mantêm acima de R$ 300 por arroba, em função da possibilidade de uma China menos atuante no mercado de carnes, somado a um avanço da oferta doméstica. Então, com isso, com essa nova correlação de oferta e demanda, a gente chega a esse quadro de disponibilidade interna. O Brasil vai exportar um pouco menos de carne, em torno de 2,78 milhões de toneladas em 2022, e a produção de carne vai aumentar. Vamos produzir aí em torno de 8,5 milhões de toneladas de carne. Com isso, pela primeira vez em 3 anos, o brasileiro vai consumir mais carne bovina. Então, é por isso que eu digo, possivelmente, ano que vem, vamos viver uma curva de preços diferente para a pecuária, um pouco menos agressiva na comparação com os últimos 2 anos. E a carne bovina, assim como a carne suína é a proteína de preferência do consumidor chinês, a carne bovina é a proteína de preferência aqui do consumidor brasileiro. Tá? Então, com isso, a expectativa é realmente que o brasileiro, com preços mais baixos da carne bovina, saia da carne de frango e passe a consumir, passe a aumentar a sua demanda pela carne bovina novamente, que é aquela proteína de escolha do brasileiro médio. Aqui a nossa projeção em relação à suinocultura para o próximo ano, um crescimento aí bastante pontual dos abates em 2022. O Brasil deve abater aí entre 44,6 milhões de cabeças, aproximadamente, de suínos. O que a gente precisa colocar em relação a esse número de suínos? Como a China absorveu grandes volumes de proteína animal brasileira, a suinocultura teve um boom de preços também em 2019, 2020, e agora em 2021, quando eu mostrar a curva de preços, vocês vão ver que ela ainda está acima da média, apesar de uma volatilidade maior em relação às outras duas. Isso gerou estímulo à produção, estímulo a expandir o rebanho. Então, é justamente isso que a gente está vendo. A suinocultura também é uma atividade de um ciclo relativamente longo. E isso traz essas consequências que a gente está observando. Vamos ter um abate maior ano que vem, mas mesmo assim, a gente tem que ficar atento que a produção de carnes não vai aumentar assim. Por quê? A tendência que a gente vê ano que vem, que ele justifica essa redução da produção de carne suína, está na queda do peso médio do animal abatido. Como vocês sabem, houve uma quebra considerável da safrinha de milho brasileira. Em pleno agosto, a gente vê preços de milho a R$100 a saca. Nunca antes a gente viu algo assim, né? Isso é um custo de nutrição animal muito pesado. Sabe quando que essa questão do milho vai se resolver plenamente? Com a entrada da safrinha de 2022. Então, é basicamente um ano inteiro de abastecimento bastante complicado que vai nos levar aí a uma produção, vai forçar o setor carnes a moldar um pouquinho aí a sua produção para que não haja tamanha disparidade em relação a essa questão, ao consumo de milho, tá? As exportações tendem a cair em torno de 3% no ano que vem, em função realmente desse processo de recomposição em andamento na China. Como eu mostrei, o Brasil é extremamente dependente em relação ao mercado chinês. Vamos falar um pouquinho agora do alojamento de pintos de corte. Esse ano, o alojamento de pintos de corte vai estabelecer um novo recorde histórico. O Brasil tende a alojar 7 bilhões de pintainhos de corte em 2021. Tá? Vai crescer aí em torno de 2,5% em relação a 2020. E para o ano que vem, a gente está estimando uma queda de 2,3%, justamente pensando nessas questões de mudança da dinâmica de demanda aqui no mercado doméstico, somado ao custo de nutrição animal, que seguirá elevado pelo menos no primeiro semestre, em função de todas essas nuances no mercado de milho. Aqui chegamos ao nosso quadro de disponibilidade interna da carne de frango, um crescimento da exportação de 2,4% no ano que vem, Brasil se aproximando dos 4,5 milhões de toneladas, e por mais que a China compre menos carne do Brasil, como eu já mencionei, carne de frango muito menos dependente em relação à China, vai manter aí um embarque bastante positivo nesse ano. No ano que vem também, a carne de frango brasileira é extremamente competitiva. E a produção, a gente vai ter uma retração em função dessas nuances realmente
da dinâmica de demanda, em questão de nutrição animal, também vai acabar afetando a nossa produção de carne de frango. E vamos ver uma retração da nossa disponibilidade interna na comparação com o ano corrente. A avicultura, por ter um ciclo mais curto, ela tem essa capacidade de adequar o seu potencial de oferta, de adequar a demanda por milho, por exemplo, de uma maneira mais rápida. Ela consegue fazer isso aí em 60, 90 dias. Enquanto para a pecuária, enquanto para a suinocultura, esses movimentos costumam levar anos. Aqui mostrar para vocês os preços médios do boi gordo. Percebam aqui como os preços do boi gordo se acomodaram ali nos 315 a 320. A curva de preços é muito acima na comparação com qualquer ano anterior. 2020 já foi um preço diferenciado, esse ano, então, nem se fala. Basicamente, o ano inteiro a gente trabalha com preços da arroba do boi gordo acima de R$300. Então, um mercado bastante aquecido, bastante robusto aqui na pecuária de corte. E isso explica o comportamento das demais carnes aqui no Brasil, porque acaba segurando as expectativas em relação à carne bovina e levando essa migração de consumo. Preços médios do bezerro, com aquelas geadas que a gente teve durante os meses de julho e agosto, houve um grande desgaste das pastagens. As pastagens deterioraram. Então, o pecuarista focado na produção de bezerro, na produção de boi magro, teve uma dificuldade de reter esses animais no pasto. Com isso, o preço acabou caindo um pouquinho, mas percebam que a curva de preços aqui para o bezerro também está bastante acima da média. E a gente trabalhando com bezerro acima de R$3.000 por cabeça em todo o centro-sul do país. Os preços do suíno, como eu mencionei, eles estão patinando aí no decorrer do ano. Então, se estabilizaram aí de R$6,30, R$6,60, R$6,70 o quilo do animal vivo, média da região centro-sul, tá? Mas, de qualquer maneira, preços acima da média na comparação com anos anteriores, mas ainda está distante do segundo semestre de 2020, em que os preços realmente apresentaram um movimento muito consistente de alta ali durante o último trimestre. Para repetir esse desempenho, precisa manter aí um forte ritmo de exportação para que tenha essa capacidade de uma nova alta dos preços, que é muito importante para a suinocultura, em função realmente dessa alta dos custos de nutrição animal. Aqui os preços médios do pinto de corte. A gente vai para uma nova rodada de reajustes do pinto de corte. Teve uma nova rodada de reajustes durante o mês de agosto. Pinto de corte atingindo aí R$2 a unidade, um preço recorde. Isso é um sintoma realmente que a demanda em 2021 está muito agressiva em relação a alojamento, não há tendência de quedas de alojamento, por mais que o custo de nutrição animal esteja muito acentuado. Olha essa curva de preços para a avicultura. O preço da carne de frango básica, do frango vivo em São Paulo, basicamente saiu de R$4 o quilo para R$6 o quilo. Então, foi um movimento muito consistente de alta, realmente, um movimento muito agressivo de alta para a avicultura. Preços da carne de frango realmente subiram de uma maneira bem agressiva em 2021. Vou mostrar os números agora para vocês. Olha só, a carne de frango, aqui a curva parece achatada, porque a carne de frango realmente ela é muito mais barata se a gente comparar com as proteínas concorrentes, tá? Mas ela só fez subir nesse ano de 2021. Percebam aqui a curva, não teve nenhum momento assim de queda contundente de preço. Não, a curva é só ascendente. O corte traseiro se sustenta ali próximo das suas máximas históricas, enquanto o corte dianteiro também se estabilizou ali próximo da máxima histórica. A carcaça até apresenta algum movimento de alta, mas a curva é um pouquinho mais, mostra um pouquinho mais dessa volatilidade que a suinocultura apresentou. Ó, aqui é importante mostrar essa relação da troca da carne de frango com os demais cortes. A carne de frango está perdendo competitividade em relação às proteínas concorrentes? Está. Isso quer dizer que a carne de frango vai deixar de ser consumida? Não. A carne de frango ela é ainda muito mais competitiva na comparação com as demais. Tá? Ela é em torno de 3 vezes mais acessível que o quarto traseiro, um pouco mais de 2 vezes mais acessível que o quarto dianteiro, que são aqueles cortes menos nobres, é o A100, enfim, não é aquele corte de churrascaria, né? Enquanto que o quarto traseiro ali é a picanha, a alcatra, os cortes mais nobres é o mignon. Então, são os cortes mais nobres dentro do boi gordo, estão no quarto traseiro.
Em relação à carcaça suína, 1,5 vezes, 1,3 vezes mais acessível aí em relação à carcaça suína. Importante mencionar que esse é o menor spread entre a carcaça suína entre o frango congelado e o frango congelado que a gente já viu nessa série histórica, tá? Não é só desde 2019, é um período mais longo do que isso. Mas, de qualquer maneira, a predileção do consumidor brasileiro vai recair sobre a carne de frango, porque ela é mais acessível. Por mais que os preços estejam subindo, ela ainda compra 2 vezes mais em relação à carne bovina, no mínimo, né? Então, o brasileiro médio ele vai seguir optando pela carne de frango como proteína de escolha. Não tenham dúvidas em relação a isso. Aqui é a conclusão dessa apresentação que eu fiz aqui para vocês hoje. O setor carnes ele ainda se depara com preços muito acentuados em 2021, o destaque para o movimento de alta da carne de frango. O consumidor médio no Brasil ele segue optando por proteínas mais acessíveis, ampliou muito o consumo de ovo e de carne de frango nesse ano, e isso vai se manter em todo o ano de 2021, por mais que haja um processo de retomada mais consistente em função da vacinação. Está muito difícil do consumidor brasileiro absorver novos reajustes da carne bovina. Então, as exportações permanecem em bom nível no decorrer do ano, com um forte ritmo de embarque de carne suína e da carne frango. Tem que destacar isso realmente, desempenho espetacular. O grande ponto que eu quero colocar aqui para vocês. O Brasil realmente precisa se preparar para a eventual retração do ritmo de importação da China. Quando a China reduzir seu ritmo de compras, não vai sobrar carne apenas aqui no Brasil. Vai sobrar carne em escala global. A União Europeia vendeu bons volumes de carne com destino ao mercado chinês. Os Estados Unidos também. A Austrália. Então, tudo isso vai mudar a composição do setor carnes e a gente pode vivenciar uma nova curva de preços. Buscar novos mercados é preponderante, mas eu já coloco aqui que não há nenhum mercado com o potencial de consumo que a China tem. Não existe outra China aí dando sopa no mercado. O único país que teria um consumo similar à China seriam os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma potência dentro do setor carnes e precisaria exatamente do movimento, uma tragédia muito parecida com o que foi a PSA para a suinocultura chinesa, atingindo aí os Estados Unidos, que justificasse ele entrar agressivamente no mercado de importação de carne. O que parece pouco provável em função de toda o profissionalismo do setor carnes dentro dos Estados Unidos. Então, muita atenção em relação a isso. Temos que aqui dizer que as iniciativas de status livre da aftosa que o Brasil trabalha são importantes no médio e longo prazo para conseguir esses novos mercados, oferece uma penetração importante para a carne bovina e para a carne suína do Brasil também, para outros mercados, como Coreia do Sul, como Japão. Então, são mercados importantes, são mercados relevantes que podem oferecer novas alternativas para o setor carnes brasileiro. Então, fica aqui esse recado importante que tem que ter muita atenção com esse processo de mudança, com esse processo de alteração da dinâmica de mercado, com uma China cada vez mais autossuficiente. Era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês nessa apresentação. Realmente foi um prazer muito grande participar desse evento. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, aqui está o meu contato e vocês podem, enfim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, basta entrar em contato. Até a próxima.